Estamos de volta com João Mino, professor e ficcionista, que está nos descrevendo como voltou ao Conselheiro Aires. Como ele voltou ao Conselheiro Aires para escrever este grande romance, Homem de Papel, que acaba de ser lançado há 3 semanas no Brasil. Ele, neste momento, está em Munique, onde ele é cônsul do Brasil em Munique. Embaixador e romancista João Mino agora vai falar do seu reencontro com o Conselheiro Aires. Então, você tinha mencionado o fato de que o conselheiro estava confrontado com pessoas de visões muito distintas, né? E ele tentava ali uma mediação. Pois bem, isso está lá no Aires também original, porque o Aires ele tentava mediar entre gêmeos que eram inimigos, né? Basicamente, quer dizer, tinham ideias, pelo menos, radicalmente opostas e brigavam desde a barriga da mãe. E, né, o Aires tentava ali essa mediação. Houve um momento, e, bom, um era republicano, o outro era monarquista, né? Eram duas correntes, digamos, de pensamento diametralmente opostas na época. O Aires, houve um momento em que ele servia um salmão, né? Servia um salmão. Ele serviu um salmão e ali tudo mais ou menos se resolveu. Ele conseguiu, as pessoas ouviram o Aires, né? Foi uma coisa assim que deu certo, servir o salmão. Em tempos mais próximos ao nosso, o Aires aí resolve fazer uma coisa parecida, né? Ele não serve um salmão, mas ele serve assim um robalo, assim uma coisa assim, ao papelote, um troço desse tipo, mas não dá muito certo, né? Ele na verdade se frustra um pouco nos exercícios O dele de contexto mediação, não mas facilita. mas ele, mas ele usa muitas estratégias, né? Ele é um estrategista, assim, ele, como velho diplomata, ele, né, tenta isso, tenta aquilo, e tal. Isso está lá presente no livro. É, João Mino é autor de Homem de Papel, o livro do ano. É, eu encontrei com o John Nestling e a Patrícia Mello, que moram na Suíça, numa padaria aqui em São Paulo, e quando eu falei do entrecho, ela lembrou do ano da morte de Ricardo Reis. É, o ano da morte de Ricardo Reis foi lançado em 86 e por uma coincidência dessas fantásticas, eu encontrei o Saramago aqui no Brasil. O Saramago não era conhecido, o Saramago era completamente desconhecido, e nós nos encontramos num hotel em Santa Ifigênia. Ele escreveu uma belíssima dedicatória no ano da morte de Ricardo Reis, porque eu tinha lido para ele um poema que eu fiz, A Seara de Saramago, e ele ficou muito emocionado, chegou a chorar. Você reconhece que tem alguma coisa? Quer dizer, a leitura do ano da morte de Ricardo Reis. Depois o Saramago ganhou o Camões em 95, o Nobel em 96. O Afonso Romano Santana escreveu sobre ele, o Milô, a Nélida Pion se encontrava sempre com ele, mas eram brasileiros, assim, fora no alto, no Deixa eu. topo da literatura. Bom, Você gosta, você acha que o ano da morte de Ricardo Reis tem alguma coisa a ver com o Homem de Papel? olha, que tem alguma coisa a ver, eu fico achando que até tem, porque é a segunda pessoa que cita, que menciona isso. É É. mais importante, eu diria, a, o leitor do que o escritor na hora de reler ou de analisar um livro que já foi publicado, né? Quer dizer, eu acho, portanto, que eu tenho, sobretudo, que respeitar essas leituras. Elas são mais importantes do que a minha intenção. Eu confesso que eu não li O Ano da Morte de Ricardo Reis nesse momento em que eu escrevia este romance. E nem pensei no Saramago, nem neste romance dele, nessa ocasião. Há vários outros que eu li especificamente porque estava escrevendo esse romance. Por exemplo, só O Triste coisas que Fim não de são Policarpo Quaresma. óbvias. Triste Por Fim de exemplo, Policarpo Quaresma.
Isso é verdade. Você lembrou bem. Esse é um livro que eu reli. Reli cuidadosamente nesse momento da escrita. Claro, os do Machado, os dois são óbvios. Há outras leituras que eu fiz também, especificamente na época do romance. Por exemplo, Os Irmãos Karamazov, né? Dostoiévski. Eu achei que seria interessante ler para reler, né? Era um romance que eu já tinha. Eu fiz, na verdade, uma terceira leitura para entender bem, em profundidade, ali os personagens. São irmãos né, muito contrastantes, né? Entre si. Enfim, não vou citar, não vou fazer essa citação agora. Já que você mencionou Saramago, eu diria o seguinte: eu tenho assim várias recordações do Saramago, todas muito boas. A primeira delas é ainda com o primeiro romance dele. O primeiro romance, não é o primeiro romance, mas o primeiro romance que O o primeiro romance é o tornou Levantados famoso. do Chão. É, Levantados do Chão. Estava no chão anterior ainda, né? Mas eu estou Está se referindo ao pensando no Memorial do romance Convento. dele de 1980, do Convento, que é de Memorial do Convento. 1982. A recordação que eu tenho é o seguinte: eu morava no México, um grande escritor, eu diria assim, pararia aí, um grande escritor, não preciso dizer um grande escritor colombiano, um grande escritor latino-americano, um grande escritor, que foi o Álvaro Mutis, me perguntou: Romero, você leu já esse romance do Saramago? Eu disse para ele: olha, não só não li, como não conheço, na verdade, nada desse autor. Ele falou: então eu vou lhe emprestar. Li, encantado, né? Mas depois, muito tempo depois, eu fui morar em Lisboa. Fiz uma visita ao Saramago e depois fui ao lançamento do livro dele, todos os nomes, com a apresentação do Eduardo Lourenço. Estive com ele nessa outra ocasião. Uma terceira ocasião, aí eu estava ainda em Lisboa, ele ganhou o Nobel. E aí ele convidou um grupo de pessoas para ir a Azinhaga, né, que é lá o lugarejo dele. É uma coisa muito emocionante. Aí pegamos um ônibus, tal, ele na hora fez lá um discursozinho de improviso no vilarejo. Também foi uma outra ocasião interessante. Agora, para concluir, eu não vou me estender tanto sobre Saramago, eu diria o seguinte: o romance preferido do Saramago, o meu preferido, é O Ano da Morte de Ricardo Reis, sem nenhuma dúvida. Esse é o meu romance preferido. Eu acho que Saramago tem, só para encerrar Saramago, grande momento, Memorial do Convento, Ano da Morte, o Manual de Pintura e Caligrafia, o Ano da Morte de Ricardo Reis é o melhor romance, na minha opinião. Tem momentos em que ele claudicou ali, Jangada de Pedra, mas tudo bem, isso aí não tem importância aqui na nossa conversa. Uma grande metáfora, né? Ele trabalhou com... Na Jangada de Pedra, ele trabalhou com uma grande metáfora também. Eu queria chamar a atenção para um dos pontos altos do seu texto, que é a questão da temporalidade, que você encontra uma piada, que é imperdível, que é da temporalidade. Os caras conversando sobre a crise de 1968 e o conselheiro se referindo a 1868. Né? Eu acho, inclusive... Foi uma grande crise. Foi uma grande crise também, né? E uma crise política importante. Né? Cai um gabinete importantíssimo, do Zacarias. Dali vai surgir, já depois, ali, a criação do Partido Republicano. Quer dizer, é um momento crucial, importantíssimo. Falando de 68, claro, se lembra de 1868. O que vai pensar em 1968? Né? Aí eu queria assim, lembrar... Aí vai, né? Tem outras coisas aí desse tipo. Eu queria lembrar a sua condição de acadêmico, da Academia Brasileira de Letras, que aí lida com o conceito da imortalidade. A imortalidade é uma forma de atemporalidade.
muito, muito mortais, né? Desse ponto de vista. Agora, o Aires, sim. O Aires eu acho que é imortal, né? Como personagem, certamente. Esse é isso aí. imortal e esse é sempre necessário. Eu acho que o Aires é muito necessário para todos nós. Mas, sem dúvida, eu brinco um pouco com essa questão, como você diz, enfim, há essa confusão um pouco de tempos, e ela faz todo sentido, eu espero, né, na narrativa, porque o Aires está fora do livro, vivendo num tempo, mas ele, no livro, viveu em outro tempo. Né? Tem momentos em que ele fica um pouco em dúvida se ele deve voltar lá para o livro, não volta, não volta. Acaba voltando, né? Volta para o livro num determinado momento, reencontra alguns daqueles personagens, né? com, com os quais ele conviveu no passado. Enfim. Depois ele regressa de novo ao seu presente e tal. E como existem essas voltas, então dá para fazer essas confrontações, né? Fazer essas brincadeiras que você diz com a temporalidade também. É implícita no seu texto e foi explicitada na sua brilhante conversa com o meu querido amigo Luiz Rufato, autor de Eram Muitos Cavalos. Eu trabalhei com o Rufato no Jornal da Tarde. O Rufato é de uma referência minha também, a poesia de vanguarda, porque Cataguases é a pátria de vários poetas de vanguarda, Joaquim Branco, o grande Humberto Mauro, né, tal. E a sua preferência por aqueles livros clássicos do Machado e também, principalmente, para os dois livros da velhice, os dois livros do ciclo Aires. Eu confessei essa mesma preferência minha. Eu não gosto dos primeiros romances do Helena, aquelas coisas, eu não gosto. Agora, eu tenho uma preferência muito especial, né? Talvez porque eu tenha chegado aos 70. Eu achava que não passaria dos 60, viu, João? Então, o sujeito com a idade que o Machado chegou, na beira da morte ali, escrevia muito melhor. Né? Assim achamos nós, né? Não é isso? Olha, eu coincido com você nesse ponto aí que você mencionou. O Memorial de Aires, para mim, é o melhor de todos os romances do Machado. Também coincido com você no seguinte: eu li, quer dizer, eu acabei lendo aqueles romances todos iniciais, Helena, enfim, outros. Fico Mão e a Luva. achando A Mão e a Luva, fico achando, às vezes, que há, não sou só eu que digo, mas que há um embriãozinho ali, né, de alguns romances que vêm depois, como Dom Casmurro. Agora, os 5 romances chamados da fase madura são todos realmente maravilhosos, grandes, grandes romances da literatura universal. Eu não diria assim, da literatura brasileira, da literatura universal. São 5 grandes romances. Agora, eu, pessoalmente, acho o seguinte: o melhor de todos os romances, para mim, é o Memorial de Aires, e Isaú Jacó é um romance da mesma grandeza que Memórias Póstumas de Brás Cubas, que, aliás, é um romance sobre o qual eu escrevi um ensaiozinho, né, sobre esse romance, está publicado, é um livro publicado pela editora da UFMG, que se chama O Diabrete Angélico e o Pavão, e Dom Casmurro, que é talvez o romance Machado mais comentado, sobretudo por causa da Capitu, da grande personagem que é a Capitu. Eu diria o seguinte: o Machado foi um grande autor também, um grande romancista dos personagens femininos, né? E um grande tema do romance do século XIX é o tema do adultério. Agora, as personagens que se diz, quer dizer, que se supõe, né, adúlteras do Machado de Assis, no caso a Capitu, que é uma coisa que fica essa questão, assim, que, a meu ver, hoje em dia, não é uma questão realmente central da obra, mas é a questão que foi discutida, né?
se Capitu traiu, não sei o quê. Eu diria o seguinte: essas grandes personagens, sobretudo a Capitu, né? E eu diria a Virgília, né? A Virgília é a das Memórias Póstumas. A Virgília e a Capitu, a meu ver, são personagens, eu diria, não sei se eu diria mais interessantes, mas eu diria assim, são personagens mais contemporâneos, mais próximos do nosso tempo do que aquelas grandes personagens femininas adúlteras dos grandes romances, de outros grandes romances do século XIX, como são, por exemplo, Madame Bovary. Madame Né? Bovary. Madame Bovary, né? Ou que mais? A Luísa, do Primo Basílio, né? do Eça de Queiroz, a Ana Karenina, né? do Tolstói. Eu diria que as personagens do Machado são muito mais interessantes. Né? É a minha opinião. Né? Eu acho que, pelo menos isso, são mais próximos, né? do nosso tempo. Eu, aliás, nesse ensaiozinho que eu mencionei, eu trato bastante da Virgília, porque eu acho que ela é um pouco esquecida. Mesmo aqueles comentaristas, grandes críticos que se dedicam às memórias póstumas, eles acabam se dedicando a outros personagens femininos das memórias póstumas, como, por exemplo, Eugênia, né? Que é uma personagem assim, virtuosa, né? das memórias póstumas. A Virgília não. A Virgília não é, enfim, a Virgília se iguala, eu diria, ao Brás, né? E isso aqui é interessante. Ela não é, inclusive no romance, ela não tem nada de inferioridade em relação ao Brás, né? As mesmas coisas que o Brás faz, as mesmas vergonhas, ela faz também lá do lado dela. Também eles têm momentos bonitos, eles têm momentos de paixão. É muito interessante que o Machado leu um livrinho do Stendhal, ou pelo menos eu tenho quase certeza disso, porque ele faz algumas citações em outros textos dele, que se chama De l'amour, do amor, né? O Stendhal. E o Stendhal faz uma tipologia do amor nesse livrinho. Pois bem, eu acho que o Machado faz essa tipologia, só que no romance e numa relação que eu chamaria de amorosa entre o Brás, né, e a Virgília. Embora algumas pessoas achem que não é amor, mas são as fases, essas fases amorosas. Um amor, digamos, convenção, né? Um amor-paixão, um amor que se esfria numa espécie quase de casamento, porque eles ficam se encontrando lá numa casinha, não sei, mas vira rotina, então é outro tipo de relação, por aí vai. Né? E depois eles ficam com uma relação, inclusive, já depois da morte, porque, como a gente sabe, né, nas memórias póstumas, existe um defunto autor, né? Quer dizer, é o Brás, já lá do além, escrevendo, né, essas memórias. Ele se dirige à Virgília, já depois, já lá no além. Né? Agora, nesse caso aqui, do que a gente está tratando, que é o Memorial de Aires, o Aires também já morreu quando esses dois romances foram publicados. Pelo menos segundo um editor lá, um editor que se chama MDA. MDA. Não é Machado de Assis, é MDA. Segundo o MDA, esses dois romances foram encontrados já depois da morte do Aires. Né? Então, no caso, o Aires não é um defunto autor, mas ele é um autor defunto. Ele já morreu. Também encontraram os dois romances. O primeiro, que é Esaú Jacó,
Eles encontraram como romance mesmo, porque foi assim, o que encontraram foi, na verdade, uma série de cadernos. Eram, na forma já final dos romances do Machado, aparece, nessa nota do NDA, aparecem como 7 cadernos. Nos manuscritos originais do Machado, eram 10 cadernos. Em qualquer dos dois casos, esse romance, o Isaú Jacó, era o último caderno. Era mais grosso e era escrito sob forma de romance. Mas foi escrito pelo Aires, só que o Aires aparece lá como personagem também. Né? Isso é interessante. Agora, já o Memorial de Aires, não. O Memorial de Aires o conjunto dos outros cadernos são esse memorial, que é uma espécie de diário, né, do Aires, só que o editor resolveu não publicar isso, entendeu? Achou que era bom cortar um pouquinho, ver se havia uma história lá dentro e deixar só aquele miolinho da história e recortar também em número de anos, para ficar só naqueles anos, que, aliás, são muito importantes para a história do Brasil, porque tem a ver com escravidão, tem a ver com república, né, República, monarquia e tal. Floriano. Deixou só naquele pedacinho. Então, qual foi a brincadeira que eu fiz? Falei, bom, o editor diz assim, e um dia, quem sabe, né, vão aparecer, assim, que esse resto aí das memórias, quem sabe um dia vai aparecer. É a flor, a flor. A minha brincadeira foi essa, olha, então, quem sabe agora vamos recuperar também um pouco disso que não apareceu, né? Então, eu fui lá, imaginei coisas, né, do Aires que estariam nessa parte aí das memórias que não apareceram. Bom, já tomei tempo demais do João Mino, inclusive interrompi a nossa conversa, isso está sendo distribuído em dois vídeos, porque não coube, tem muito mais conversar com ele, mas ele tem mais o que fazer, já em Munique já é bem tarde. Muito obrigado, primeiro pelo seu maravilhoso livro, que foi uma leitura que eu realmente curti barbaridade. Olha, eu quero só, antes de terminar, porque você mencionou o Rufato, e, de fato, foi para mim um diálogo maravilhoso, né? Realmente eu gostei muitíssimo, porque o Rufato é, de fato, um dos nossos melhores ficcionistas contemporâneos. Eu fiquei muito agradecido a ele pela generosidade com que ele fez a leitura, né? E foi um papo realmente delicioso. Quem tiver curiosidade pode ver, que tá lá no YouTube como lançamento. Né? Foi o lançamento do Homem de Papel. E isso que você está dizendo realmente me alegra muito da sua leitura. Eu, de fato, tenho tido o prazer de receber muitas mensagens e de ler também os comentários, né? Que, como você terá visto, já saíram. Né? Você ouve algumas boas resenhas, enfim, de pessoas também que eu respeito, algumas que eu não conhecia, outras que eu conhecia, enfim, são críticos reconhecidos. Então, eu também agradeço muito a todos aqueles que têm lido e têm comentado esse romance. Eu agradeço especialmente a você pelo convite, sobretudo pela leitura, pelos seus comentários. Obrigado. Eu tenho uma grande veneração pelas minhas professoras de português, Dona Palmira, no grupo escolar, Juvelina Gomes, em Viraúna, a professora Maria Argentina, brasileiro, no Colégio Estadual da Prata, em Campina Grande, a professora Francisca Neuma Fechini Borges, as minhas professoras de português, e, sobretudo, viu, João, ao meu professor de latim. E ao professor de lógica, eu escrevo muito para jornal, e jornal não tem estilo, não, jornal tem lógica. Então, meu professor de lógica, o padre Bernardo, um holandês, também, e o padre Carlos, meu professor de latim, um holandês, eu agradeço muito ter aprendido um português que possa ter me capacitado a entender, a curtir, a rir com esse humor que começa machadiano, e eu vou fazer um spoiler aqui, e que termina rabelesiano. Muito obrigado. Desculpe aí o incidente aí do Zoom, Não, mas não,
Isso, imagino que você consiga resolver com a edição. Não, isso não resolve tecnologicamente. Pausa. Eu ponho os dois vídeos. Separado. O primeiro e o segundo, se quiser. Olha, isso aqui é uma xilogravura do Ciro, um rapaz lá do Iraúna. Ciro Fernandes, melhor xilogravador do Brasil. Mora no Rio de Janeiro, completou 80 anos. Aqui somos a Isabel comigo. E é um enorme prazer vê-lo pessoalmente. E estou esperando a entrega de um romance que eu estou tendo muita ansiedade em ler, que é um título maravilhoso, né? Entre Facas? Entre facas, vírgula, algodão. Entre facas, algodão. Entre facas, algodão. Obrigado, João Mino. Tudo de bom. Desculpa o incidente aí paralisante. Imagina. Consertar como fosse. Um prazer grande e, olha, agradeço a todos aqueles também que nos veem nesse momento e agradeço já de antemão aos que nos verão. Eu ganhei um prêmio da Academia, o prêmio senador Zé Emílio de Moraes, com um romance chamado O Silêncio do Delator, que é um romance também narrado por um defunto no velório dele. Eu vou pôr no correio para você. Tá? Ganhei o melhor livro de 2004 em 2005. Muito obrigado. E esse é um grande prêmio, realmente. Um dos grandes prêmios. Né? Foi o primeiro romance a ganhar esse prêmio. Poxa. Agora, a sua coleção de prêmios é infinita. E esse ano vai ser um arraso. Até mais. Até mais. Até a volta. Obrigado uma vez mais. See you later. Sim, um abraço aí. Um abraço para você, a Isabel, a sua família. Enfim, e a todos aqueles que nos assistem. Obrigado.